Boa noite aos nossos irmãos. Bom sábado mais uma vez. E os irmãos viram agora há pouco um slide que foi passado aqui sobre leões caçando búfalos. E aí talvez vocês perguntem por que esse slide foi passado, né? Na verdade ele deveria ter sido passado agora para dar entrada à palavra. Ele foi passado entre duas dinâmicas. Mas ele tem uma reflexão para os nossos dias. Eu queria que os irmãos abrissem comigo. Eu vou pedir para o pessoal prestar atenção aqui agora, os nossos irmãos todos, é a leitura da palavra, é hora de silêncio. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Eu gostaria que os nossos irmãos acompanhassem comigo, porque nós vamos falar rapidamente, nesses últimos minutos, sobre a ação e a influência que Satanás, o diabo, tenta trazer a nós, como servos de Deus e como igreja. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Já é um texto bem conhecido por muitos dos nossos irmãos. E diz assim a palavra de Deus: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Aqui Satanás, o diabo, é comparado a um animal. Qual é o animal? É o leão. É o animal que nós vimos no slide. E por que Satanás, o diabo, é comparado a um leão? Talvez os irmãos pensem, porque o leão é um animal feroz. Também. Porque o leão é um animal bravo? Também. Mas quando nós estudamos um pouco sobre o comportamento dos animais, nós sabemos que o leão é um animal extremamente organizado. Quem já teve a oportunidade de observar documentários, viu que os leões, eles não caçam aleatoriamente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que aqui numa savana, irmão Sandro, o que é savana que eu não sei? Savana é campo. É um lugar onde não tem árvores. Então, numa savana, um animal de longe é visto pelo leão. Uma girafa, uma zebra, um búfalo, um antílope, ele não tem onde se esconder. Não tem moita e não tem árvore, tem apenas mato, capim. Digamos que lá esteja um bando de antílopes, de zebras. E os leões queiram caçar. Então, como é que eles se organizam? Vejam o trabalho que os leões têm. Primeiro ponto, não é o leão que caça, é a leoa. A leoa é que tem o maior trabalho. Então está lá o grupo. As leoas, assim que eles percebam, se rastejando pelo chão, dão toda uma volta até chegarem lá atrás da onde o rebanho se encontra. Quanto tempo será que demora para uma leoa ir se rastejando devagarinho até passar por toda aquela área que está lá atrás daquele rebanho? E não é só isso, ela ainda vai na direção contrária ao vento. Por que, irmão Santo? Que lógica tem isso? Porque ela sabe que se não for assim, o cheiro dela vai denunciá-la. As presas vão perceber o cheiro. Então ela vai contra o vento e o vento leva o cheiro na direção contrária. Pois bem, depois de 1 a 2 horas que elas se rastejaram, ficaram lá posicionadas, vem o leão. E o que ele faz? Ele aparece diante do rebanho. Qual é a reação do rebanho vendo um leão de 1 metro de altura, 200 quilos de peso, se aproximando na direção deles? Eles vão recuar. Eles têm medo. Eles vão, na intenção deles, fugir do leão. Mal sabem eles que enquanto estarão fugindo, estarão indo de encontro às leoas que estão devidamente preparadas para o ataque. Quando ao bote, ele é decisivo, porque eles são pegos desprevenidos. Não há como fugir. Por isso que o leão é considerado um dos animais mais organizados na caça do reino animal.
Os demônios também são assim. Satanás, o diabo, ele tem uma legião de demônios à sua disposição. E eles agem em diferentes áreas da sociedade de forma muito organizada para minar a nossa fé. Quando nós estamos desprevenidos, nós somos como aqueles antílopes ou aquelas zebras. Nós não estamos nos dando conta da armadilha do diabo. Por isso que esse texto começa dizendo: sede sóbrios e vigilantes. Eu sou vigilante. Eu sou, na minha profissão, porteiro e vigilante. E o vigilante, ele precisa estar com os olhos abertos e atentos durante toda a noite. Ele é comparado à sentinela das Escrituras, né? Eu já trabalhei durante 12 horas lutando contra o sono todas as noites. E às vezes era no momento de descuido que o ladrão aparecia. Pois assim também é na nossa vida espiritual. O vídeo foi sobre leão, mas eu quero citar um segundo animal para que os irmãos possam entender melhor. Todo mundo aqui conhece a rã. Rã é um animal que se parece com o sapo. A diferença é que a rã é comestível, o sapo não. O sapo, inclusive, é venenoso. A rã é caríssima na Europa. Pesquisas feitas por cientistas mostram que se nós pegarmos uma rã e colocarmos numa panela de água fervendo, imediatamente ela vai saltar para fora da panela. Até aí, óbvio, porque a temperatura está muito quente. Em menos de um segundo, coloca ela na água, ela salta para fora, para sobreviver. Entretanto, se nós pegarmos a mesma rã e colocarmos numa panela de água com temperatura ambiente, temperatura normal, ela ali ficará. E se nós pegarmos essa panela e colocarmos num fogão e ligarmos o fogo, e a temperatura da água for aumentando aos poucos, esta rã vai morrer queimada, mas não vai saltar para fora da panela. Ela vai ser torrada viva, mas ela não vai se defender. Por que isso acontece? Será que a rã é burra? Será que ela não percebe que está esquentando a água, que se ela não saltar dali ela vai morrer? As rãs e os sapos, elas têm uma respiração pulmonar atrofiada. Os pulmões não são suficientes para a respiração delas. Então elas precisam respirar pela pele. Chama-se respiração cutânea, pelos poros. Quando a temperatura está muito elevada, o que acontece com a pele da rã? Resseca. E se resseca, ela fica asfixiada. Por isso que a rã vive sempre próxima a lagoas, a rios. Ela tem que estar com a pele úmida para respirar. Então, quando aquela temperatura da água começa a se elevar, aos poucos ela vai ficando asfixiada. E ficando asfixiada, ela perde a força. Ela até vai tentar se debater uma hora, vai tentar saltar, mas ela já está fraca. Ela não tem mais forças para saltar e se livrar. Muitas vezes o crente é como esta rã. A temperatura do pecado, ela vai se elevando aos poucos na vida do crente sem que ele se aperceba disso. Não é só hoje, não tem problema nenhum. Deus sabe que eu não vou me desviar por causa disso. E a temperatura vai elevando. Não, mais um dia, mais outro, mais tarde eu mudo isso. E o pecado vai sendo enraizado no coração do crente aos poucos e ele não se apercebe desse mal. Quando a carne é fortalecida, o que acontece com a vontade do Espírito? Se eu fortaleço a carne, eu enfraqueço a vontade do Espírito. É como a rã, ela está fraca, porque ela já não consegue respirar. Quando eu percebo que estou me afogando no pecado, talvez eu já não tenha mais forças para sair dele. Porque a minha carne já está tão fortalecida e a minha vontade espiritual já está tão minada e foi minada aos poucos, que eu já não consigo mais me livrar. Muitos crentes são queimados espiritualmente porque não se apercebem da armadilha de Satanás. Com esses dois exemplos, e hoje a natureza está nos ajudando a entendermos um pouco da nossa batalha espiritual,
Nós queremos dizer aos nossos irmãos que, em especial nestes últimos dias, nós precisamos estar atentos e vigilantes o tempo todo. Primeiro, porque Satanás pode estar fazendo alguma espreitada ao nosso redor sem que nos apercebamos. Segundo, que nós, pela falta de vigilância, podemos estar deixando o pecado entrar aos poucos no nosso dia a dia. Talvez quando você perceber, já seja tarde demais. Eu quero encerrar lendo o capítulo 1 de Salmos, nos 2 primeiros versículos. Eu quero deixá-los para a reflexão dos nossos irmãos. Salmo 1, versículos 1 e 2. Diz lá a palavra de Deus: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, agora atentem para esta expressão: o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite significa estar 24 horas por dia atento à nossa necessidade espiritual. Significa estarmos revestidos da armadura de Deus em todos os momentos. Vigiai e orai. É com base nesse pensamento que nós iremos, a partir de hoje, em nossas orações, pedirmos a Deus que não percamos o nosso tempo com as coisas do mundo, com os prazeres da carne, mesmo que seja um simples filme sobre violência, mesmo que seja um simples desenho animado na TV, e os nossos olhos possam estar focados no trono da graça, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Amém? Amém. O nosso irmão Josimar, ele trouxe uma pequena reflexão na forma de um vídeo. É um vídeo muito rápido, de 1 minuto, que vai trazer uma mensagem para que os nossos irmãos possam também refletir sobre isso. E esta rápida palavra eu deixo em nome de Jesus. Amém. Como você está? Forte ou fraco?